Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor. Você pode curvar sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença tão gloriosa nesse lugar, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro, assim como o Senhor ia todos os dias ao encontro de Adão. Obrigado, Jesus, porque a tua voz pode ser percebida nesse lugar. Obrigado porque o teu toque já pode ser sentido nesse lugar. E muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra já encheu os nossos corações. Ah, Jesus, a semente da tua palavra já está produzindo bons frutos nessa noite. Obrigado, Jesus, porque nós nunca mais seremos os mesmos. Desde o dia em que te encontramos, desde o dia em que te conhecemos, a nossa vida mudou por completo. E todos os dias estamos expostos à tua glória, para mudar e ser transformados segundo a tua face, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Queremos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa. Nós queremos valorizar o que o Senhor valoriza, rejeitar o que o Senhor rejeita. Tu és o amado de nossa alma, Jesus. Tu és o nosso maior tesouro. Nós não temos outro bem além do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por escolher habitar em nós. Obrigado por escolher habitar em nós, Jesus. Nós somos gratos, Senhor. Que a nossa vida seja somente para te dar louvor, Pai. Que a nossa vida aqui nessa terra seja uma semente para glorificar a tua eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém bem alto? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar, meu irmão. Eita, Jesus da glória. Boa noite, meus irmãos. Eita, a graça e a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Já faz uns... O louvor pode ir. Agora o teclado. O teclado vai fluir comigo. Não vou soltar ele não. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente veio aqui. Eu estive aqui numa conferência de jovens, ministrando aqui. Na época ainda era o pastor Saulo Almerice, então faz um tempinho já bom. E a gente já chegou aqui, já deu de cara com esse corredorzão. Tá lindo aqui essa área de convivência aqui no corredor da igreja. E, caramba, isso demonstra... Essa mudança externa demonstra também uma mudança interior que está acontecendo dentro dessa igreja, amém? E a gente fica feliz que a gente vê vocês avançando desde quando a gente veio, né? E a vontade de Deus é que vocês prossigam avançando. Pastor Gui, tia Adriana, que eu tenho muito carinho também, estiveram lá com a gente na Zona Norte durante o tempo. A gente serviu junto lá e ver o que Deus está fazendo aqui nessa igreja através de vocês. A gente fica muito feliz. Pastor Gessé também, que eu amo demais, irmã Beth. A gente também tem uma conexão no coração, já tivemos juntos algumas vezes. Eu fico feliz demais de estar nesse lugar, irmão. E tá bom, né? Vamos falar de Jesus? Deixa eu só apresentar minha esposa, linda e maravilhosa, que veio comigo hoje. Já tinha, acho que já tem um tempo, alguns meses já, que ela não estava podendo vir ministrar comigo, né? Sempre que eu venho ministrar, ou vou ministrar em uma igreja, a gente sempre vai junto, mas ano passado ela engravidou. E em janeiro desse ano a gente teve a bênção da princesa Alice chegar em nossas vidas. Então ela estava tendo que ficar mais em casa enquanto a gente ia ministrar, mas graças a Deus agora a gente tem 2 vovós de pertinho lá. A Alice já está com 3 meses, a gente já consegue ter uma autonomia maior. E ela está aqui. Obrigado, amor, pela tua presença também. Quer ficar de pé, meu amor? O pessoal lhe vê? É bom, né? Glória a Deus. Então, gente, como o pastor Guilherme falou, eu me chamo André, mas também muito conhecido como Dedé. Mais conhecido como Dedé do que por André, na verdade, né? E a gente lidera os adolescentes lá no Verbo da Vida Zona Norte. E antes de começar a ministração, eu sempre gosto de falar, de dar esse recado e trazer esse recado. A gente tem ouvido muitas coisas aí fora. A gente percebe
uma influência e uma seta do maligno mesmo, algo do inferno, que vem tratando essa geração como uma geração, a pior geração de todos os tempos. A geração do mimimi, a geração não sei o que, a geração não sei o que, a geração não sei o que. Irmão, eu queria te instigar hoje. Se você tem um adolescente na sua família, se você tem uma criança, um adolescente na sua casa, ora por ele, irmão. Intercede pelo teu adolescente, porque essa não é a realidade que a Bíblia diz. Olha, a gente costuma dizer o tempo todo que Jesus está voltando. E como é que a gente acredita que Jesus está voltando com uma geração fraca? Não, pelo contrário, irmão. Jesus está voltando e é por isso que ele tem levantado uma geração forte. Uma geração que nunca amou tanto ao Senhor. A gente está lá convivendo com os adolescentes, uma geração que tem um total desapego pelas coisas da terra. Uma geração que não se importa com o ouro, com a prata, mas que só se importa em agradar ao Senhor Jesus. Isso é muito precioso de ver, irmão. Então, se você tem um adolescente na sua casa, uma criança, cara, investe nele, sabe? Dá bons livros para ele ler. Ora pelo teu filho, pelo teu sobrinho, quem quer que seja. Porque nós cremos que Deus está levantando um exército que vai remir esse tempo, irmão. Jesus vai vir buscar a sua igreja gloriosa, uma noiva imaculada. Jesus não vem buscar uma geração fraca, Jesus vem buscar uma geração forte. Amém? Glória a Deus. A gente sempre gosta de trazer esse entendimento. Às vezes, a gente estava até conversando nos bastidores, às vezes a gente está aqui na igreja e como a gente não está vendo o que Deus está fazendo com a geração dos adolescentes, a gente acaba enxergando alguma deficiência. Mas, irmãos, nós estamos vendo, Deus está levantando. Enche o teu coração de fé, prepara eles, porque eles serão os próximos grandes avivalistas que essa terra vai ver. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar de Jesus. Eu não vim falar de mim, nem vim falar de meus adolescentes, apesar de amá-los demais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Pessoal, projeta aqui, né? Lucas capítulo 19. Deixa eu abrir aqui com vocês. Eu vou usar a versão NVI. Se vocês quiserem também usar a versão NVI, facilita porque a gente fala a mesma língua. Lucas capítulo 19, no versículo... A gente vai ler a partir do versículo 1. A gente lê até o versículo 10. Amém? Já está aqui? Ok? Então vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Olha, presta bem atenção nisso. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira, ou seja, numa árvore, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora preste bem atenção aqui. Jesus estava fazendo suas caminhadas, e a gente poderia, bem verdade, que a gente poderia passar a noite inteira, mas o relógio não deixa e já está correndo ali. A gente poderia passar a noite inteira falando dos encontros e caminhadas de Jesus. Irmãos, se você tiver a oportunidade, não sei, provavelmente algumas pessoas estão nos visitando hoje, mas você deve ter a sua Bíblia em casa. E se você tiver a oportunidade de ler os evangelhos, você vai poder ver cada encontro específico que Jesus tem em meio a uma multidão. O nosso Deus, ele é especialista em enxergar pessoas em situações que ninguém enxergaria. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria o Deus que te vê. Porque imagina, nós somos mais ou menos quantas pessoas aqui, pastor? 200 pessoas. E Deus está vendo você. Agora imagina no meio de uma multidão de 10, 15, 20 mil pessoas seguindo Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas eu vou trazer esse panorama para você. Jesus, ele nasceu, veio do ventre de Maria, o Espírito Santo foi lá, colocou no ventre de Maria, Jesus nasceu. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. A partir daí, irmãos, Jesus começa a andar em cima de milagres. E eu não sei se você concorda comigo, se você já teve a oportunidade de ver, mas milagre é um negócio muito bom de se ver.
quando Jesus começou a fazer milagres, as pessoas começaram a segui-lo. Porque é bom ver milagre. É bom ver coisas impossíveis acontecendo. Chama a atenção de qualquer um. Jesus chamava a atenção de pessoas que o seguiam porque queriam ver. E também chamava a atenção de pessoas que o seguiam porque queriam o perseguir. Mas a verdade é que tanto quem queria perseguir como quem gostava de ver estavam sendo atraídos pelos milagres. E Jesus começou milagre em cima de milagre. Então as multidões iam se juntando. Então imagine comigo, 15, 20, 25 mil, 30 mil pessoas encurralando Jesus para um lado e para o outro. Eu acredito que a fama começava a percorrer ao ponto que as pessoas diziam: olha, Jesus está aqui em Casa Caiada, ele está vindo andando aqui pela avenida, e daqui a pouco ele chega aqui no Janga. E as pessoas do Janga começavam então a se organizar e diziam: olha, sabe aquele homem? Irmão, não tem WhatsApp não, mas o boca a boca nunca deixou de funcionar. Pensa um negócio que funciona. E as pessoas comentavam: olha, aquele homem lá, vocês viram o que aconteceu? Ele curou aquele cego, Bartimeu, cego de nascença, você lembra dele? A gente via ele na porta do templo todos os dias. A gente passava na frente da igreja lá, e ele estava toda vez lá na frente, lembra dele? Ele ficava pedindo esmolas, aquele que ficava com a capa suja. Aí todo mundo dizia: ah, eu lembro dele sim, Bartimeu, rapaz, claro que eu lembro. Eu gostava do pai dele, conhecia a mãe dele, pessoal muito gente boa. O que aconteceu? Aquele homem que estão falando, Jesus o curou. Olha, mas como foi que aconteceu? Rapaz, ele estava no meio de uma multidão, e de repente Jesus ouviu a voz dele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a dizer: Jesus, para, tem alguém gritando, peraí, segura um pouco. Quem é? As pessoas: é um cara ali que está gritando, um mendigo. Jesus: não, traz ele aqui, eu quero conhecê-lo. Porque a verdade, irmãos, é que Jesus já tinha visto Bartimeu. Jesus chama Bartimeu. E é interessante nessa história que Bartimeu, ele primeiro tira sua capa antes de ir ao encontro de Jesus. Porque antes de ser curado, ele já tinha se esvaziado daquela identidade que tinham colocado sobre ele. Ele sabia que estava diante de Jesus. E Jesus diz a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. E Jesus disse: vai ser feito. Jesus o curou, e aquela fama percorreu. Então imagina agora, no meio de uma multidão, Jesus já tinha visto aquele homem, e agora vem uma multidão de novo. Eu acredito que Zaqueu parou e pensou: esse homem tem que me ver. Ele viu Bartimeu, aquele cego, como é que ele vai me ver? Só que ele percebeu que ele era um homem de pequena estatura. E estava lá aquela multidão, muitos homens e mulheres, crianças, muitas pessoas maiores do que ele. E ele teve uma ideia, ele disse: olha, eu vou subir nessa árvore, porque Jesus, pode ser que eu o veja daqui de cima. Só que a verdadeira história, irmão, é que quando Jesus chega nesse local, os céus já tinham visto Zaqueu. Eu não sei se você sabe, mas o teu Deus, ele já viu essa situação que você está passando muito antes de você. E o teu Deus já viu você saindo dela muito antes de você. Porque nós servimos a um Deus que não é refém de uma linha temporal. Deus não é refém dos acontecimentos e circunstâncias desse mundo. Deus está fora dessa dimensão. E ele viu essa situação chegar. Ele vê os teus joelhos no chão e ele está dizendo: eu já vejo você sair. Eu já estou te vendo, Zaqueu, desce daí. E Jesus olha para Zaqueu, chama ele. Irmãos, eu tenho uma curiosidade de saber a conversa que Jesus teve com aquele homem naquela casa, pastor. Porque, olha, Zaqueu, ele era um homem que era odiado pelo seu próprio povo. Porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele era daqueles que ele cobrava 3, 4 vezes a mais do que deveria. E ele mesmo fala isso, confessando o seu pecado para Jesus. Então imagine, eu estou aqui para representar o povo de Roma para o meu povo. Aí, ó, Roma está pedindo 20, mas tu, não, 40. Aí 20 para Roma, 20 para ele. Tu também, 40, 20 para Roma, 20 para ele. Então o povo odiava Zaqueu. É por isso que quando Jesus olha para Zaqueu e diz: desce aí, eu quero ter na tua casa hoje, eles ficam loucos
Como pode esse homem dizer ser o filho de Deus e agora ele está entrando na casa de um pecador? Alguém que é um ladrão, alguém que tem feito tão mal a gente. Como pode esse homem dizer que vai estabelecer a justiça em Israel? Só que aconteceu alguma coisa na casa de Zaqueu, irmão. Alguma conversa que Jesus teve com ele quebrou todos os paradigmas que aquele homem tinha em sua mente. E tudo aquilo que ele mais valorizava até aquele momento, dinheiro, era o que ele mais valorizava. Foi o que o corrompeu, a ganância, o amor pelo dinheiro, de roubar pessoas para se dar bem, para ter uma vida boa, porque a Bíblia diz que ele era rico. Quando termina aquela conversa, ele diz: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres. E outra, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Com outras palavras, aqui eu estou dizendo: sabe por quê, Jesus? Eu acabei de encontrar o meu maior tesouro. As coisas que eu ajuntei até aqui já perderam o valor, porque eu acabei de encontrar alguém capaz de me amar acima dos meus erros. Alguém que me conhece mais do que eu. E alguém que me viu muito antes de eu lhe ver. Irmão, eu não sei qual situação você está passando. Se a gente parar aqui e chamar quem tem problema aqui para frente, eu vou ser o primeiro para receber a oração. Eu sei, irmão, não é fácil. A gente passa por diversas batalhas, circunstâncias, dificuldade. Se levantam coisas o tempo inteiro, porque nós estamos aqui nessa terra. E é isso que é reservado para a terra. Mas Jesus veio em carne e osso, se fez carne e disse: eu vou lá. Ele se entregou numa cruz, irmãos. Para quê? Para te dar uma esperança, para trazer novidade de vida, para dizer para você: ei, você não precisa passar por isso dessa forma. Irmão, viver com Jesus é passar pelo problema junto com a solução. Imagina, você tem um problema para resolver, a solução já está dentro de você. Olha que coisa espetacular, irmãos. Eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguem viver sem Jesus. Para mim é impossível. Eu não consigo mais, pastor. Eu não consigo mais. Eu não sei de que forma você tentou até hoje. Eu não sei de que forma até hoje você tentou dar um jeito na tua vida. Mas eu vou te dizer, você não vai conseguir, meu irmão. E não sou eu quem estou dizendo. Você pode olhar para mim e dizer: o que é que esse adolescente está dizendo aí para mim? O que é que esse jovem está aí dizendo que eu não vou conseguir fazer do meu jeito? Não sou eu que estou dizendo, é a história, meu irmão. Muitos homens sentaram. Homens muito mais inteligentes do que eu e você. Homens muito mais poderosos do que eu e você. Todos eles tentaram tornar-se grande, fazer sua grandeza, resolver a sua própria vida. E o final deles foi o mesmo. Sabe o que foi? Um buraco sem fim. Uma mente cheia de dúvidas. Por quê? Porque eles não entenderam que a centelha de eternidade é o que resolve a vida do homem aqui nessa terra, irmão. É a semente da eternidade que fecha o quebra-cabeça e que faz tudo fazer sentido. É a certeza do que há de vir que me dá paz, tranquilidade e esperança para viver o aqui e agora. Era isso que os discípulos estavam pregando para aqueles homens o tempo todo. Eles estavam olhando uns para os outros e dizendo: ei, há uma glória futura que há de vir. Há uma eternidade. Você viu o que Jesus falou? Ele disse que ele ia preparar casas para nós, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça e o ferrugem não corrói. Ele disse que ia construir um lugar eterno para mim e para você. Irmãos, é essa semente da eternidade que é capaz de resolver a tua vida hoje. É impossível, irmão. Você pode tentar, você pode sair daqui e dizer: não, eu quero continuar tentando. Boa sorte. Mas não vai dar certo. Agora tem algo muito mágico e especial nisso. É que o pai está à beira da estrada com braços abertos dizendo: filho, volta.
Eu acho incrível como a Bíblia tem uma quebra de paradigma que faz qualquer mente enlouquecer se você não tiver o Espírito Santo. Nós falamos de Zaqueu. A gente falou de Bartimeu. A gente pode falar de diversas outras histórias, como a mulher do fluxo de sangue. Pessoas que estavam desesperadas. Pessoas que queriam ver Jesus de algum jeito. Pessoas que queriam tocar na eternidade de algum jeito, mas que foram tocadas antes. Irmãos, eu creio que nessa noite a eternidade do Senhor Jesus já está tocando o teu coração. Eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui celebrando o que o Jesus eterno pode fazer e vai fazer na tua vida. A gente poderia encontrar por aí diversas pessoas falando diversas coisas. Você pode sentar na sala da sua casa e assistir um bom filme, e aquele filme lhe emocionar, mas aquilo não tem o poder de mudar a sua vida. Todas as vezes que a gente vai conversar com alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, a gente fala, cara, deixa Jesus entrar na tua vida. Aí a gente sempre escuta a mesma coisa, sabe o que é, pastor? Não, mas eu não estou preparado ainda, irmão. Você nunca vai estar pronto. Não vai, irmão. Se eu e você tivéssemos o poder, imagina, se Zaqueu tivesse o poder de solucionar a própria vida, se a mulher do fluxo de sangue tivesse o poder de resolver o próprio problema dela, se Bartimeu tivesse o poder de se autocurar e resolver o seu problema, se todos aqueles homens que encontraram Jesus aqui nos evangelhos tivessem o poder e a opção de auto-resolver o seu problema, seria inútil a crucificação de Jesus Cristo. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e os céus continuam dizendo, eu estou te esperando. Filho amado, entrai para o meu reino. É isso que Jesus quer dizer de você. Todos os dias eu acordo, irmãos, e eu preciso tomar uma decisão de quê? Viver a minha vida para glorificar a Jesus. Ninguém aqui é diferente disso. Talvez você esteja visitando a gente, cara, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, eu preciso te dizer isso mais uma vez. Você só vai resolver a sua vida com Jesus. Não existe outra solução para a humanidade caída. A solução para a nossa vida não está numa religião, não está num método, não está numa força de pensamento. A solução para a humanidade é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. O homem pecou e estava destituído de Deus, separado. Adão estava no jardim. Agora olha que coisa incrível, irmão. Adão estava no jardim. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia ao encontro dele. Na virada do dia, Deus ia lá. Adão, tudo certo? Nomeou quais animais hoje? Gostei do nome, muito bom. Conversava com ele, tinha tempo com o homem, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Deus não quer só te salvar, irmão, Ele quer ter um relacionamento com você. E no outro dia, ele ia lá de novo ao encontro de Adão. Só que teve um dia que Adão e Eva comeram do fruto proibido. O livre-arbítrio que Deus tinha deixado no jardim foi rompido. Eles escolheram desobedecer a Deus. Aí, ó que interessante. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá de novo ao encontro do homem. Aí a gente conversa às vezes. Não, Dedé, mas cara, eu pequei, eu errei. Sabe o que Deus fez? Deus está vindo ao teu encontro de novo. Irmãos, Deus não deixa de fazer a parte dele. Deus quer você, meu filho. Deus quer você. Ele entregou o seu próprio filho para se entregar numa cruz, mesmo sabendo de todos os pecados, erros e falhas que você iria cometer, eu e você. Mas o que aconteceu com Adão? Ele pecou e Deus estava lá de novo. E Deus disse: cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Por quê? Eu não estou mais vendo você. Eu não estou mais vendo você, Adão. Houve uma separação, irmão, entre
Deus e os homens naquele momento do pecado, mas Deus proveu para si um cordeiro. Jesus é profetizado diversas vezes. Deus começa a habitar no meio do seu povo, e Ele está o tempo todo dizendo: vai vir alguém aí, vai vir alguém que vai resolver esse problema. Vocês vão parar de sacrificar, vocês vão parar de ter essa necessidade de toda vez estar sacrificando, e isso e aquilo. Por quê? Porque eu estou provendo um cordeiro eterno. Jesus vem, e a representação de Jesus morto numa cruz e reconciliando o mundo com Deus outra vez. Então, irmãos, agora eu e você podemos ser vistos por Deus de novo. Eu e você podemos ser visitados por Deus de novo. Você está na sua casa, no seu quarto, Deus te visita. Você está na sua cozinha, lavando o seu prato, fazendo o seu almoço, Deus te visita. Deus te vê. Por quê? Porque essa mensagem da restauração, essa mensagem da reconciliação é viva, irmão. Jesus resolveu o problema de vez. Aquilo que não tinha solução, aquilo que parecia ser impossível, Jesus resolveu o problema de vez. E hoje eu e você, assim como Zaqueu foi visto, assim como a mulher do fluxo de sangue foi visto, assim como Pedro na pesca maravilhosa, assim como Nicodemos, nós podemos ser vistos por Deus. Aí eu te pergunto, e você pode me perguntar: tá, mas beleza, eu sou visto por Deus, e agora o que isso significa? Irmão, ser visto por Deus significa que você agora pode ter acesso àquilo que Ele projetou para você. Quando Jesus viu Zaqueu, Zaqueu foi ativado no seu destino e no seu propósito. Quando Jesus viu Pedro, pescadores, eles foram ativados no seu propósito. Deus te vê significa a reconciliação entre a humanidade e o Senhor. E agora, irmão, você não vive mais como alguém que não tem algo para fazer. E eu preciso ser muito sincero com você que está me visitando hoje, principalmente. O convite do Evangelho não é um convite para ganhar o céu. O convite do Evangelho é um convite para chegarmos ao céu. Uma vez que eu e você encontramos Jesus e nossa vida muda, agora a nossa causa e a nossa missão é viver por esse reino. Viver para esse reino. Deus te vê, irmão. E hoje Ele está dizendo para você: eu quero que você viva o que eu projetei para você. Acaba com essa desgraça de plano. Eu tenho planos de paz e não de mal para você. Eu tenho planos para te fazer bem. Eu tenho planos que vão te prosperar. Eu tenho planos que vão te dar prazer e alegria. Alegria que o mundo não pode roubar. Alegria que não é passageira, mas alegria que é eterna. Irmão, alguém que foi visto por Deus é alguém que mudou a sua vida completamente. Alguém que se abre para o propósito de Deus. Alguém que se abre para ouvir a voz do seu mestre. É alguém que entendeu que essa vida aqui é passageira, mas que há algo muito melhor reservado para ele. Irmãos, isso aqui é muito rápido. Eu tinha 15 anos ontem, hoje tenho 31. É muito rápido, irmão. Um dia desse eu estava na escola, agora eu estou com a minha filha no meu colo. Aí às vezes a gente conversa com pessoas, pastor, e as pessoas dizem assim: olha, não, mas eu quero chegar no céu. Irmão, se você não quer passar tempo com Jesus hoje, como é que você diz que quer passar a eternidade com Ele? Como alguém pode rejeitar Jesus hoje na terra e dizer que quer passar a eternidade com Ele? Como é que você pode dizer que você ama Jesus hoje, se você não quer passar tempo com Ele, irmão? Se você não quer devotar a sua vida a Ele? Jesus não é só teu Salvador, Ele é o teu Senhor também. Irmãos, eu não posso se enganar. Essa é a proposta do Evangelho.
O que o Evangelho tem proposto para mim e para você. O Evangelho de Cristo. Cristo ressuscitado, glorificado. Ele está dizendo para mim e para você todos os dias: olha, tem algo que eu preciso que você faça. Mas para isso você precisa se render a Ele antes. Irmão, não importa a sua idade, você não é velho demais. Você não é velha demais. Você não é novo demais. Você não é nova demais. Tem algo que Deus conta com você para fazer. E pode ser que você esteja vivendo a sua vida acordando e dormindo sem propósito, sem direcionamento, sem destino, sem saber o que vai ser o teu hoje, quanto mais o amanhã, que só pertence a Deus. Vivendo a sua vida de uma maneira totalmente aleatória. Deus está dizendo para você hoje: filho, ouve a minha voz. Eu quero te dizer os planos e projetos que eu separei para você. Eu quero te dizer todas as coisas que você vai viver. Aqueles teus sonhos não morreram. Aqueles sonhos que eu coloquei no seu coração não morreram. Eu quero que você viva. Eu quero fazer você vivê-los. Mas é impossível viver o propósito de Deus sem se entregar a Ele, irmão. É impossível viver o propósito eterno de Deus se você não entregar o seu coração a Ele. É por isso que nós fazemos cultos como esse. Não é porque a gente está precisando encher a igreja, não, irmão. É porque é um clamor no nosso coração, que é o mesmo clamor que está no coração do Pai. Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. É como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:20 está dizendo: olha, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus através de nós estivesse fazendo o seu apelo. Aí Paulo vira para aqueles homens assim: pelo amor de Deus, meu filho, reconciliem-se com Deus. É por isso que nós fazemos culto como esses, irmão. Para fazer um apelo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Reconcilie-se com Deus, irmão. Essa é a maior alegria que você poderá ter na sua vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Essa é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Você nunca vai ter uma alegria tão grande quando você entregar a sua vida a Jesus. Irmão, a paz que excede todo entendimento, aquela paz em meio à tempestade, aquela paz em meio à guerra, em meio aos problemas, tudo acontecendo, mas Jesus está ali e você diz: eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Irmãos, só se abre para desfrutar disso. Você pode ouvir aqui muita gente falar: não, porque a gente tem paz, a gente tem alegria, mas o plano de Deus é que você experimente isso, meu irmão. Eu sempre gosto de falar, olha, às vezes parece que a gente, quando se trata de eternidade, quando se trata de vida com Deus, parece que a gente, parece não, né? Satanás coloca um escama nos nossos olhos. Porque parece tão óbvio, irmão. Quando quebra um cano na sua casa, quem você chama? Um encanador. Aí deu um problema na rede elétrica lá, quem você chama? Eletricista. Invadiram tua casa, quem você chama? A polícia, né? Parece que nesse ambiente natural a gente sabe exatamente a quem recorrer. Por que você fica recorrendo a você mesmo no ambiente espiritual? É Deus que entende de vida, irmão. O fabricante é Ele. É Ele que é o fabricante. Ele que projetou os teus sonhos. Ele que projetou os teus anos. Ele quem conhece a palavra antes de sair a tua boca. Por que você não chama logo Ele para resolver a tua vida, meu irmão? Aí não, é como se desse um problema lá no encanamento da sua casa e você chamou um eletricista para consertar. Furou o pneu do teu carro, tu chamou um arquiteto. Vai dar certo, irmão? Não tem como. Ele é o autor da vida. Ele é o autor e consumador da fé.
É Ele quem pode resolver a tua vida de uma vez por todas. Como, Dedé? Ele vai tirar todos os meus problemas? Não. Ele vai passar por todos eles com você, meu irmão. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí eu te pergunto, quem é o vencedor? Aquele que passa por batalha. Oxente, como é que nós vamos ser vencedores se não tem uma batalha para passar, pastor? Não tem como. Então as batalhas vão continuar vindo, mas agora você é mais que vencedor em todas elas. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Mais que vencedores, irmão. Meu Deus do céu. Todos os problemas, a gente não precisa citar problema. Eu não preciso elencar a solução. Jesus. Ah, eu estou sem dormir. Jesus. Ah, porque meu filho. Jesus. Ah, porque Jesus. Ah, porque meu trabalho. Jesus. Ah, porque minha escola. Jesus. Ah, minha faculdade. Jesus. O que você imaginar, irmão, Jesus resolve o teu problema. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Ah, pode ser genérico isso. Jesus é... Não, irmão. É porque Jesus, ele resolve o problema na fonte. Ele resolve o problema dentro. Não é no efeito, não, irmão. Jesus não resolve a consequência, não. Ele resolve a causa. Ele pega a causa, ele pega o coração do homem e ele conecta com a eternidade. Você acha que Jesus fica resolvendo problema por problema? Não, irmão, ele vai lá e resolve na fonte. Ele resolve aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar esse vaso aqui. Eu vou refazê-lo. Eu vou refazê-lo. Eu sou o oleiro e vocês são os vasos. Eu vou refazê-lo. Ele vai entender que agora, quando ele passar por isso aqui, agora ele tem esse encaixe. Agora ele tem a eternidade. Agora ele tem a semente de solução em sua vida. Irmão, deixa Jesus tocar o teu coração. Ah, mas eu bebo. Deixa Jesus entrar na tua vida, irmão. Ah, eu fumo. Deixa Jesus entrar na tua vida, irmão. Jesus diz, olha, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado. Jesus também diz, eu vim para aqueles que estão doentes. Não vim para quem está são, não. Eu vim para quem está doente. Você reconhece que tem doença, reconhece que tem problema. Você está cansado, está sobrecarregado. Vem. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu vim para você. É por isso que aqueles homens não entendiam o que Jesus estava falando muitas vezes. Porque eles estavam esperando alguém que fosse reiterar aquela guerra que eles estavam querendo aprontar contra Roma. E Jesus está dizendo para eles, não, meu filho, o meu reino não é desse mundo. Vocês estão entendendo, não? O meu reino não é desse mundo, não. Você acha que eu vou resolver uma parada que daqui a 50 anos vai ter problema de novo? Vocês acham que eu vou resolver um negócio aqui? Agora é Roma, amanhã é Estados Unidos, depois é a União Soviética, depois... Oxi, eu vou resolver um negócio aqui? Não, você não está entendendo. Eu vou resolver a parada para a eternidade. Deixa Jesus entrar na tua vida, irmão. Certa vez... Não, vamos ler esse texto. João capítulo 3. João 3. Eita, relógio abençoado. Bem que o senhor disse, o pastor Jessé, que o relógio aqui é bênção mesmo. Glória a Deus. Tira a pilha dele aí. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então olha só. Primeiro ele encontra Jesus e ele diz assim, mestre, eu sei que o senhor está falando da parte de Deus, porque os sinais estão te acompanhando. Ninguém pode fazer o que o senhor está fazendo se não estiver operando debaixo da unção de Deus. Ele já reconheceu o primeiro ponto. Aí ele diz assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí aquele homem parou assim e disse, espera aí, calma. Como assim o senhor está dizendo que eu preciso nascer de novo? Olha o versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus diz a ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Agora, vamos lá. Versão traduzida à linguagem de hoje. Jesus encontra um homem e aquele homem diz assim: olha, o senhor está operando aí e tal, mas como é que eu faço aí para... Estou querendo entender melhor esse reino. Como é que eu faço para entrar nesse reino? Jesus está dizendo para aquele homem: olha só, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Oxe, voltar para o ventre da minha mãe, não. O que Jesus está dizendo para aquele homem, irmão? Jesus está dizendo para ele: a sua forma de vida hoje, os valores que você tem hoje, as coisas que você valoriza hoje, as coisas que você entende hoje, o entendimento e a cultura que você tem hoje, a mentalidade que você tem hoje, não vai conseguir entender o meu reino. Tudo que você aprendeu até hoje não vai conseguir entender o meu reino. Aí Jesus diz a ele: você tem que nascer da água e do Espírito. Aí por que nascer da água e do Espírito? Aquele homem deve ter pensado. E Jesus disse a ele: vocês precisam nascer de novo. Não se surpreenda com isso. Jesus está dizendo para eles: olha, você tem que abandonar tudo o que você conheceu até hoje e nascer do Espírito. Por quê? Porque o Espírito está pronto. E você precisa começar a valorizar as realidades espirituais. Para entrar no meu reino e conhecer o meu reino, você precisa abandonar o seu próprio conhecimento e se submeter às realidades espirituais. Aí Hebreus 11 diz assim: que sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a... Por quê? Porque você não vai conseguir agradar a Deus se a sua mentalidade estiver ligada às coisas daqui. É por isso que quando você nasce de novo, os seus desejos vão mudar. Aí é onde entra a grande chave de transformação do Evangelho. Porque a gente rejeita Jesus com medo do que a gente deseja hoje. As pessoas não rejeitam entregar a vida a Jesus com medo dos seus desejos de hoje, carnais. Elas dizem: eu não posso entregar a minha vida a Jesus porque eu ainda tenho vontade, eu sou preso em pornografia, porque eu ainda traio, porque eu ainda minto, porque eu uso droga, qualquer que seja. Mas é isso que Jesus está dizendo para aquele homem: nasça de novo. Os seus desejos irão mudar. Você vai perceber que a sua vida agora vai começar a ter uma inclinação diferente. Você pode até voltar aí naquele bar de novo, mas você vai começar a perceber que aquele lugar já não combina com você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai começar a perceber que aquele palavreado já não combina com você, que aquela prática de vida já não combina com você. Eu conheço diversas pessoas, irmãos, diversas, que chegaram para mim depois: sério, Dedé, o que tu falou é verdade, cara. Você orou por mim aqui, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu fui acender um cigarro de maconha e eu olhei para aquele cigarro e disse: nunca mais. Eu estou te falando, irmão. Eu estou te falando, Deus é minha testemunha. Eu estava evangelizando um cara uma vez, o cara, um cigarro na mão, pastor. Um cigarro de maconha na mão, conversando comigo, eu falando de Jesus, e ele: sim, estou ligado. Tentando acender e não acendia. Tentando acender, o negócio não pegava não. Eu lembro até hoje a frase que ele falou. Ele olhou para o cigarro e disse assim: é de carne, não acende. E eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Aquele homem estava com o casamento destruído, um monte de coisa dando errado na vida dele, cheio de problema. E talvez ele pensou que estava conversando com alguém: eita, lá vem esse crente aqui de novo falar de Jesus. Vai mesmo, fazer o seguinte: eu vou acender esse cigarro aqui, esse bicho vai falar aí, eu não vou nem. Mas Jesus já tinha visto ele. Irmãos, eu já tive diversas conversas com pessoas assim. Eu sei que você deve conhecer pessoas assim também.
Quem aqui nunca conhece aquela pessoa que você disse, fulano se converteu? Oxe, duvida, agora? Não, peraí, esse cara aí, fulano, no carnaval ele se desvia de novo. Você não conhece alguém assim não? Todo mundo conhece alguém assim, mas acontece que quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, irmão, quando você olha para aqueles olhos, quando você contempla a verdadeira face do Senhor, a sua vida começa a ter uma inclinação diferente. Quando você nasce do Espírito, o Espírito começa a clamar dentro de você: sai daí desse lugar, eu não quero você aqui mais não. Não foi para isso que eu te projetei. O Espírito Santo começa a falar no teu ouvido: ei filhão, eu tenho coisas maiores para você. Não é essa miséria de vida que eu tenho para você não. Não é isso que você nasceu para viver. E os seus desejos vão começar a mudar, irmão. Assim como aquele homem, Nicodemos, que encontrou Jesus. Entendeu que nascer de novo era abrir mão do seu conhecimento. Ele abriu mão do seu conhecimento. Ele matou a cultura que o preenchia até agora. E ele disse: tá bom, eu vou nascer de novo. Então agora faz o que só o Senhor pode fazer. Esse é o convite do Evangelho, irmão. A gente vai passar diversos dias aqui. Você vai vir aqui domingo de novo, quinta-feira tem culto. A gente vai ouvir, compartilhar a palavra. Você pode ouvir testemunhos incríveis, mas a verdade é que Jesus está dizendo para você hoje: deixa eu fazer em você só o que eu posso fazer. É por isso que ele é irresistível. É por isso que o convite dele é único. Porque religião nenhuma vai conseguir te dar isso. Palestra nenhuma vai conseguir te dar isso. Nada que você possa percorrer, a área que for, nenhum deles vai conseguir te preencher dessa forma. Só Jesus, irmão. Só Jesus é quem pode olhar para você hoje e dizer: ei cara, eu quero fazer na tua vida o que só eu posso fazer. As pessoas podem até duvidar, mas eu te vi e eu sei quem você pode ser. Eu estou te vendo e eu sei o que eu projetei para você. Eu estou te vendo. As pessoas vão duvidar. As pessoas vão dizer: não, fulano tem jeito mais não. Deixa Deus fazer, irmão. O louvor pode vir. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Ele resolver a tua vida de uma vez por todas. Deixa Jesus tomar o controle da tua mão. Deixa Jesus tirar o controle da tua vida da tua mão. Se entrega a Ele e diz assim: olha Senhor, está aqui. Faz como o Senhor quiser. Entregar a vida a Jesus, irmãos, é confiar que nós estamos entregando as nossas vidas para alguém que sabe muito mais do que nós. O maior erro do homem é achar que ele governa a sua própria vida. Não governamos, irmãos. A Bíblia diz que existe uma guerra no homem: carne e espírito. Ou você é governado pelo Espírito, ou você é governado pela carne. Você não governa a sua vida. Essa é a maior ilusão que as pessoas têm. Não, liberdade, eu sou livre. Não, irmão. Não é não, viu? Ou você é refém de um lado, ou você é refém de outro. É por isso que Jesus encontra aqueles homens e diz assim: olha só, é impossível vocês agradarem a dois senhores. Não tem como. Não tem como você viver essa vida, não. Meu irmão, se entrega para Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar em você. A Bíblia diz que quando você nasce de novo e você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo agora começa a habitar dentro de você. Imagina agora você tem um Deus habitando dentro de você, irmão. Isso é poderoso demais. Você tem agora um Deus, um ser eterno, moldando os teus sonhos, forjando o teu caráter, moldando as tuas palavras, a tua crença, dizendo e apontando para você o destino que Ele tem, as coisas que Ele tem para fazer. Irmão, não tem nada mais poderoso do que isso. Alguém que pode ver o futuro, olhando para você e dizendo: vai por ali que eu sei que vai dar bom. Alguém te livrando. Irmãos, quantos livramentos eu já tive, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Quantas vezes, quantas roubadas eu ia entrar, irmão. Quantas furadas na minha vida. Às vezes apegado à emoção,
Há uma proposta que aos nossos olhos parece ser boa, mas ouvi uma voz dentro de mim dizendo: ei, não foi isso que eu pedi para você. Não é por aí que eu quero que você vá. Irmão, isso salva a tua vida. Mas você precisa deixar Jesus fazer. Você precisa deixar Jesus fazer, irmão. Não é algo difícil de fazer, mas também eu sei que não é uma decisão fácil de tomar. Sabe por quê? Porque está aqui na tua mente. Mas quando você entender que você só precisa se abrir para Ele e dizer: Jesus, eu confio totalmente a minha vida no Senhor. Entregar a vida a Jesus, irmão, não é viver a partir de hoje, entreguei minha vida a Jesus hoje, não. Então amanhã eu tenho algumas regras que eu preciso cumprir, não, irmão. Entregar a vida a Jesus é você sair daqui hoje e dizer: eita Jesus, agora eu estou só aqui esperando o Senhor dizer o que o Senhor quer que eu faça. Deixa Jesus fazer, irmãos. Aleluia. Vocês vão cantar o quê? A gente vai cantar mais uma canção. Essa música é boa demais. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse teu olho. Eu queria que você começasse nesse momento. Se você já entregou sua vida a Jesus, comece a orar. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dar escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper e muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O
que já fez o mar se abrir. Nós estamos falando de um Deus que já fez água sair da rocha. Água no deserto da rocha, irmão. Nós estamos falando de um Deus que colocou coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia. Estamos falando de um Deus que se levantou no deserto para curar pessoas. Estamos falando de Deus que multiplicou pão e peixe, que fez surdo ouvir, cego ver, mudo falar. Irmão, eu estou falando de um Deus vivo. Você não pode sair daqui hoje sem entregar a sua vida a um Deus vivo, irmão. Isso aqui não é conto de fadas, irmão. Isso aqui não é conto de fadas. Nós estamos falando de um Deus real, que muda, transforma, faz viver o que estava morto. Faz viver o que estava morto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, e você reconhece a voz do Senhor, e você sabe que Deus te viu hoje, levanta a tua mão, vem pra cá, eu quero orar por você. Vem pra cá, eu quero orar por você. Se você entende que esse convite e esse chamado pode vir, irmão, pode vir. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos, e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Temos 2 pessoas já aqui, mas tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência a você, porque tem mais gente. Tem mais gente. Nós queremos fazer uma celebração incrível nessa noite, irmão. Ei, isso, pode vir, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Mais um pé. Fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, e Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Mais um pé. Das fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, e ouça a voz. Mais uma pessoa aqui, aleluia. Olha, irmão, eu não acredito que eu preciso falar mais alguma coisa para te convencer, porque o nosso trabalho aqui não é convencer você. Eu não vou aqui estar apresentando Jesus como um coitadinho da cruz que precisa de você, não. É você que precisa dele. Então sai do teu lugar, sai do teu lugar, entrega a tua vida a Jesus. Vem se unir a essas pessoas aqui. Nós vamos cantar mais um pouco. Toma coragem, irmão. Faz o que só você pode fazer agora. Isso, vamos. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos, e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. o Deus que livra das pragas, a sério faz pães de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vais romper as fontes em meio ao deserto,
Profetiza sobre a vida dela e da família dela. Olha vocês que estão aqui na frente. Olha aqui para mim. Se você estiver aí e você ainda não veio, talvez você possa... Rapidinho, tá? Eu só vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, que eu sei que tem mais gente, irmão. Talvez você está dizendo aí no seu lugar: cara, não dá pra mim. Eu já fiz coisas erradas demais nessa vida. Deixa eu te dizer, eu vou contar uma experiência pra você. Uma vez eu fui convidado para fazer o louvor junto com uma banda que a gente tinha num presídio. E eles fizeram 9 semanas de discipulado. E na última semana o pastor falou comigo: Dedé, eu queria que vocês fizessem um louvor lá pra gente celebrar esse momento deles. Eles estão se formando discipulado no presídio. Irmãos, homens que fizeram diversos crimes. Agora, veja só que interessante. No dia da festa, não foram só os que se formaram. Eles convidaram todos os presos daquele pavilhão lá. E aí o auditório ficou lotado de homens. Todos eles cumprindo a pena por algo ruim que fizeram. E eu lembro que eu estava de costas para eles ainda, porque a gente estava ensaiando com a banda. E Deus começou a falar comigo e a gente mudou todo o repertório na hora. Aí Deus começou a colocar uma música no meu coração. E eu virei para os meninos da banda e disse: mano, aquela música lá, vamos tocar ela. E aí a gente começou a cantar. E eu estava de costas para eles. E a gente começou a cantar ensaiando. E quando eu me virei, aquele auditório todo estava de joelho. Aqueles homens estavam adorando a Jesus. E eu lembro na hora o Espírito Santo falou comigo: Dedé, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu me virei, irmãos, e eu não me senti superior a ninguém ali. O amor de Deus veio, a graça de Deus veio e colocou todo mundo no mesmo pacote. Então eu não sei o que você fez. Eu não sei qual o erro que você cometeu, que você acha que não tem perdão, que você acha que não tem acesso a Deus por conta disso. Mas eu quero te dizer, Deus já esqueceu. Está no mar do esquecimento do Senhor. Eu vou orar por eles aqui. Nós vamos continuar adorando. Mas se você está no seu lugar e você sabe que Deus está falando com você, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Não dá tempo, a gente vai orar por você. Amém? Agora vamos orar por vocês aqui. Meu Deus, quanta gente maravilhosa, especial para o Senhor. Olha aqui para mim, vocês. A Bíblia diz que nós cremos com o coração para a justiça e confessamos com a boca a salvação. Amém? A gente crê com o coração e confessamos com a boca. Aí eu pergunto a vocês hoje: vocês acreditam que Jesus veio e morreu por todos vocês? Vocês acreditam que Ele ressuscitou por vocês? Vocês acreditam que a partir de hoje o Espírito Santo está habitando dentro de vocês? Vocês creem que agora existe um lugar preparado para vocês em Cristo Jesus? Porque é isso que Ele fala. Jesus prometeu que todo aquele que estiver nele morará com Ele. Tem um lugar preparado para vocês. Todos vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que agora Deus está enchendo o teu coração com o propósito que Ele tem para você? Vocês acreditam que agora Deus está começando a colocar sonhos que vocês nunca tiveram? Deus está começando a criar possibilidades que vocês nunca viram? Deus está começando a colocar um entendimento diferente na cabeça de vocês? O que está acontecendo agora é o maior milagre que alguém poderia testemunhar. Homens e mulheres assumindo que a sua vida já não são mais deles. Irmãos, isso é maior do que ver cego enxergar. Isso é maior do que ver surdo ouvir, pastor. É maior do que ver paralítico andar. Esse é o maior milagre da humanidade. Vocês estão sendo agentes hoje do maior milagre que nós podemos ver. E qual é? Jesus Cristo de Nazaré restaurando os seus corpos, habitando dentro de vocês. Um Deus morando dentro de homens e mulheres. E a vida de vocês, irmãos, não será mais a mesma. Eu quero voltar aqui depois. Pastor, espero que não demore 2 anos de novo. Eu quero voltar aqui depois, eu quero encontrar vocês, dar um abraço e vocês dizerem para mim: olha, Dedé,
Como a minha vida foi mudada pelo Jesus. Como a minha vida foi tocada por Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai fazer uma oração por vocês. Posso fazer a oração, pastor? É que meu tempo ali já. Eu vou fazer uma oração por vocês. Mas primeiro, nós vamos fazer uma oração juntos. Amém? Eu vou falar e quero que vocês repitam algo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus os confessará diante do Pai. E nós vamos fazer isso agora, irmão. Diante de toda essa igreja aqui, vocês vão confessar Jesus como Senhor e Salvador. E quando chegar no céu, Jesus não se envergonhará de vocês. E Satanás poderá até tentar condenar vocês, mas Jesus vai dizer: ei, o meu sangue clama pela vida deles. Então curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Faz como você quiser nesse momento de reverência. Mas fala assim: Jesus, eu entrego minha vida por completo, o meu coração ao Senhor, meu Salvador, meu governante. Eu declaro com a minha boca que reconheço o sacrifício de Jesus naquela cruz pela minha vida. Senhor, obrigado, porque o teu sangue me lavou e agora já não há mais condenação sobre a minha vida. E agora eu sou livre para viver cada propósito, cada projeto e cada sonho que os céus prepararam para mim. Obrigado, Jesus, porque a partir de hoje o Senhor estará comigo todos os dias até o fim de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos teus filhos, pelas suas filhas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor os tocou. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor os transformou. Jesus, muito obrigado, porque a vida deles nunca mais será a mesma. Isso não é um jargão, Senhor, é o teu Espírito habitando dentro deles. Obrigado, Jesus. Nós como igreja declaramos propósitos sendo vividos. Nós cremos, Pai, em corações sendo forjados no teu fogo. Nós cremos no Espírito Santo sendo o guia deles, Pai, guiando-os em toda a verdade. E declaramos, Senhor, no nome de Jesus, tudo que foi perdido sendo restaurado, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Restauração em relacionamentos familiares, restauração de casamento, restauração de relacionamento pai e filha. Em nome de Jesus, eu declaro nova todas as coisas. Você pode dar glória a Deus. Indo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar esse momento. Mas antes de entregar aqui para o pastor, eu queria saber se você tem alguma enfermidade no teu corpo. Nós vamos orar por cura no seu corpo. Então se você estiver passando por alguma enfermidade, eu queria que você viesse aqui à frente. A Bíblia diz, irmãos, Jesus em um dos seus últimos atos para os seus discípulos, ele disse que alguns sinais os acompanhariam. E um desses sinais é que colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E nós cremos que há cura disponível para você hoje. Você pode sair do seu lugar, nós vamos orar por você.
só nomear o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só nomear o nome de Jesus e todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, declare isso, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus. Há poder, e há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus. Há poder, e há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando.
Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, e a poder no nome, a poder e a poder no nome, Jesus. E a poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.